Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso sabadão, dia 30 de setembro. Então, vem comigo. Turma, vamos começar pelo campeonato alemão, tá? Segunda divisão. Eu trouxe nesse modelo porque esses 4 jogos aqui me agradam bastante para gols, tá? Então, para não ficar naquele estilo, mostra um, mostra o outro, eu vim logo de uma vez mostrar os 4. Hannover 96 contra Wiesbaden, Karlsruhe, acho que é assim que se pronuncia, contra Kiel, Rostock contra Braunschweig e Hertha Berlin contra ST Pauli. Me perdoe meu alemão, tá? Mas é isso aí. Jogos. Os 3 primeiros às 8 horas da manhã e o último às 3h30. Todos esses jogos, os 4 da segunda divisão, têm um bom prognóstico para gols. Mais de 1,5 deve estar naquela cotação esmagada de 1,14 até 1,20 mais ou menos. Porém, vocês podem ficar de olho no mercado de gols no primeiro tempo e também podem ficar de olho no ambas marcam ou até mesmo no mais 2,5. Beleza? Trouxe esses 4, vai ter mais outros aí pra frente no vídeo, mas antes, já deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, quis trazer logo essa informação para vocês. Mas sério, mais de 50% da galera que me assiste aqui ainda não é inscrito no canal. Então, se você se inscrever, ajuda bastante. E também deixar um like para que o YouTube indique meu vídeo para mais pessoas. Beleza? Esses 4 joguinhos do alemão, segunda divisão, bom para gols. E vamos embora continuar a programação. Na Escócia, 8h30 da manhã, Montreal contra Celtic. Celtic para vencer, tá? Conhecemos o Celtic, a gente sabe que na Escócia é ele e o Rangers de nada mais. O Celtic, ele vem aí de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Montreal, 3 derrotas e 2 vitórias. Como eu falei para vocês, vitória do Celtic, 1,30. Uma boa cotação para você fazer uma dupla ou até mesmo fazer uma tripla. E para finalizar, 11 da manhã, na Escócia também, Rangers contra Aberdeen, Rangers para vencer também. Profeta, vale a dupla Celtic e Rangers para vencer? Vale, tá? São 2 times que a gente acompanha e sabe que são os melhores da Escócia. Rangers vem de 4 vitórias e 1 derrota e Aberdeen 2 vitórias e 3 derrotas. Também nesses 2 jogos vale a pena ficar de olho no mercado de escanteios, tá? Race 3 escanteios para o favorito, ou seja, os 2 favoritos para marcar 3 escanteios primeiro, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo também. São essas possibilidades para você acrescentar no seu bilhete. 10h30 da manhã, vamos para a Alemanha, né? Agora sim, Bundesliga. Bochum contra Borussia Mönchengladbach, 2 times que não se encaixaram ainda na temporada, 2 times que estão brigando para sair de perto da zona de rebaixamento. O Bochum, 1 derrota e 4 empates, e o Borussia Mönchengladbach, 4 derrotas e 1 empate. Pô, Profeta, 2 times merdas, por que você trouxe para cá? Porque são bons para gols. Nos últimos 5 jogos, a linha de mais de 1,5 bateu nos 5 jogos dos dois, mais de 1,5 a 1,19. Já fica interessante para você juntar numa tripla, uma odd 2, uma odd 2,50, e ambas marcam ou mais de 2,5 também, para esse jogo que é às 10h30 da manhã. Outro jogo bom para gols é o Mainz 05 contra o Bayer Leverkusen, mas aqui você pode clicar na função criar aposta para trazer um pouco mais de segurança. Lembrando que o Leverkusen está muito bem na temporada, tá? O Mainz 05, ele vem aí de 4 derrotas e 1 empate, e o Bayer Leverkusen 4 vitórias e 1 empate. Então essa chance dupla fora para o Bayer, com mais de 1,5 traz segurança e o prognóstico continua interessante, né? O Leverkusen está muito bem na Bundesliga e é um time que faz gols, né? Então esse mais de 1,5 com a chance dupla a 1,35 é de excelente valor. Profeta, eu acho que o Leverkusen vence. Eu também. Você pode colocar no lugar do X2, você pode vir aqui e colocar fora para vencer, né? Já vai dar uma odd um pouco mais interessante, mas como eu trabalho com mais segurança, eu tento trazer segurança para vocês. Essa vitória com mais de 1,5 a 1,70 já fica de bom tamanho para você fazer de entrada única, tá? Então fica aí a seu critério. Se gosta de arriscar mais, se gosta de arriscar menos, você pode brincar com essas 2 possibilidades. RB Leipzig contra Bayern de Munique, 1h30 da tarde, jogão. Lembrando que o Bayern de Munique perdeu um título para o RB Leipzig já no início da temporada, tá? Eu ia falar que não tinha Harry Kane, mas tinha sim Harry Kane. Ele estava no banco depois que ele entrou. É um jogo bom para gols, mais de 1,5 em 13. O problema é isso, a odd, tá? 1,13 eu não gosto de trabalhar. O RB Leipzig vem de 5 vitórias consecutivas. Chave, como é o nome dele, galera? Coloque no comentário aí o nome daquele holandês, que ele era do Barcelona, depois ele foi pro PSG.
que chamava ele de promessa. Xavi Simons, se eu não estou enganado. Tá jogando muito pelo RB Leipzig. O Bayern de Munique, depois que perdeu aquele título, se reencontrou, tá bem encaixadinho. O Harry Kane encaixou no time. É um jogo interessante para tanto esse mais de 1,5 gol ou até mesmo mais de 2,5 gols, estão com cotações muito baixas, tá? Você pode pegar esse gol no primeiro tempo a 1,26 ou você pode esperar o ao vivo e tentar pegar o mercado de gols. Não vejo o Bayern de Munique perdendo 2 vezes consecutivas para o RB Leipzig, tá? Então essa odd aqui do RB Leipzig a 3,50 é porque o mercado entende que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. O RB Leipzig está bem, repito, o Bayern de Munique é forte, o RB Leipzig está bem, mas o Bayern é o Bayern, né? A gente não pode desrespeitar o Bayern de Munique. Concordo com essas cotações, mas é um jogo que eu esperaria no ao vivo a odd subir um pouquinho para tentar pegar o mercado de gols, beleza? E aí, turma, vamos pegar praticamente a rodada toda, tá? Todos os jogos da Premier League praticamente, porque são muitos jogos interessantes para a gente ficar de olho. Começando, 11 da manhã, Bournemouth contra a Arsenal. Jogaço de bola. O Arsenal vem de uma vitória interessante pela Liga... É Liga Europa? Não, pela Champions League, na verdade. Ele venceu de 1-0 o Brentford. Antes disso, ele tinha feito 2-2 contra o Tottenham, um jogão. E antes disso, 4-0 contra o PSV, né? O Arsenal vem de 4 vitórias e um empate. E o Bournemouth, 2 vitórias, na verdade, 2 empates e uma derrota. Essa odd de 1,55 do Arsenal tem valor. O Arsenal, ele não sente pressão jogando fora de casa contra times que não são do Big Six, tá? Então, é um time que tá encaixadinho, certo? Se eu não estou enganado, só Gabriel Martinelli que está indisponível, do Arsenal. Seria interessante essa vitória. Porém, esse mercado de gols também me agrada. É um time muito agudo, mas ele também sofre gols, tem algumas falhas defensivas, o Arsenal, beleza? Então, vitória do Arsenal é uma boa, mas eu consigo pegar essa cotação acima de 1,70 no ao vivo. E esse mais de 1,5 gol de pré-live também seria uma boa, tá? Então você pode entrar no mais de 1,5 gol pré-live e esperar ao vivo tentar pegar essa cotação do Arsenal um pouco mais elevada para esse jogo, que é às 11 horas da manhã. Também às 11 da manhã temos Everton contra Luton, tá? Por que eu trouxe esse jogo para cá? Porque aqui é um confronto de duas equipes que estão perto da zona de rebaixamento. O Luton, se eu não estou enganado, está na zona de rebaixamento. O Everton, ele vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Brentford fora de casa por 3-1 e venceu o Aston Villa fora de casa também por 2-1. Então os dois jogos que o Everton iria pelo menos empatar, ele conseguiu vencer. Então ele somou 6 pontos, saiu um pouco de perto da zona de rebaixamento e agora em casa ele tem tudo para fazer o sacramento, voltar a vencer em casa e conseguir se afastar da zona de rebaixamento. E não existiria um adversário melhor do que um Luton, que é um time que acabou de subir da Championship. Dito isso, o Everton para vencer a 1,62 está de bom tamanho, tendo em vista que ele vai pegar um Luton que tem 4 jogos que não vencem, né? São 3 derrotas, 1 empate e somente uma vitória lá atrás contra time que eu não vou conseguir pronunciar, que nem foi na Premier League, e foi dia 29/8. Então o time já tem um mês sem vencer. Everton para vencer é uma boa. Pô, não confio, quero trazer mais segurança. Everton empate anula a 1,21, ok? 11 horas também, tá? Manchester United contra Crystal Palace, 11 horas da manhã também. United vem de uma vitória interessantíssima aqui contra o próprio Crystal Palace pela Copa, e foi com um time misto. E antes disso tinha vencido o Burnley por 1-0. Tá com os problemas dentro do vestiário, na questão de Sancho, mas parece que Den Haag tá com o time, pelo menos principal, confiando nele. Antes disso, era 3 derrotas consecutivas. United em casa, dessa vez com o time titular, mesmo time que ele eliminou na Copa, ele vai pegar agora, dá para ir na vitória do United, tá? 3-0, último jogo, joga em casa novamente, então sim, dá para ir na vitória do United. Anthony voltou a treinar, tá? Então deve ter Anthony como titular. Falando de futebol, não estou falando de extracampo. Futebol, ele ajuda bastante o United, então dá para ir na vitória do United sim. E aí, Newcastle contra Burnley, Newcastle que veio de uma goleada sensacional no final de semana passada, 8-0, foi 7-0, e eliminou o Manchester City por 1-0 na Copa, tá? O Newcastle vem com moral, vem com entusiasmo, Joelito jogou o fino da bola, não sei por que não foi convocado novamente. Vai pegar um Burnley que é um time bom, é um time que deve brigar para não cair. Eu acho que o Burnley fica nessa temporada. Vejo times mais fracos que eles, o Luton é um deles. Então, Newcastle para vencer a 1,35 tem valor, é uma odd justa pelo que está apresentando e são já 4 jogos sem perder o Newcastle, né? Então, Newcastle para vencer é uma boa. Turma, segura, tá? Respira. Tá acabando. Sabadão, muitos jogos. Confere se já deixou o like, beleza? E vamos embora. West Ham contra Sheffield United
Aqui tá mais um time que provavelmente vai brigar para não cair também, o Sheffield United, tá? Junto com o Luton, por isso que eu falei que o Burnley deve ficar. West Ham, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Sheffield United, 4 derrotas e um empate. Aqui é vitória do West Ham também. Um time que está encaixadinho, um time que aos poucos está conseguindo chegar mais perto do topo, né? Big Six, Big Seven, que agora entrou no Newcastle. Então West Ham para vencer é uma boa às 11 horas da manhã. Muitas oportunidades, né, turma? Se liguem. Eu já falei mais de 10 times todos antes do meio-dia. Então é importante você no sabadão ou acordar cedo ou assistir meu vídeo na sexta-feira, que eu sempre solto às 7 horas da noite. Wolverhampton contra Manchester City para finalizar o horário das 11, se eu não estou enganado. Aqui não tem o que fazer, né? É City para vencer. City que poupou alguns jogadores e por isso perdeu aqui no último jogo para o Newcastle. E o Wolverhampton que vem de 4 jogos sem vencer já. São 3 derrotas e um empate nesses 4 jogos. City para vencer. Guardiola não vai deixar a peteca cair. É muito difícil você ver o time de Guardiola perder 2 jogos seguidos. Então o City vai vencer, provavelmente, o Wolverhampton. 1h30 da tarde, Tottenham contra Liverpool, clássico jogão de bola, finalizando na Premier League. Temos o Tottenham que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. E temos o Liverpool que está jogando o fino da bola com 5 vitórias consecutivas. Para esse jogo, bora clicar aqui na função criar aposta e trazer um pouco mais de valor para esse jogo, que tende a ser um jogaço de bola. Mais de 1,5 pagando em 13, eu sei que é baixo, mas ele vai entrar aí para trazer um pouco mais de valor. Mercado de escanteios, Tottenham e Liverpool são 2 times que, quando conseguem implementar seu estilo de jogo, tem muitos escanteios a favor. Principalmente o Tottenham, quando está perdendo, ele é um time que começa a jogar muita bola dentro da área. Então esse mais de 6,5 escanteios aqui, só para a gente dar uma fechada. Concordo, galera, o mercado está bem reduzido. Mais de 1,5 e mais de 6,5 escanteios já deveria estar na ordem 1,35. Mas é isso que temos. E menos de 6,5 cartões. O confronto entre essas duas equipes são confrontos de muita intensidade, muita técnica, mas são 2 times que se respeitam bastante, tá? Então esse menos de 6,5 cartões é uma boa. Odd de 1,52 para você juntar com outra odd de 1,30 a 1,40 para fazer uma entrada única. Mais de 1,5, mais de 6,5 escanteios e menos de 6,5 cartões. E para finalizar, temos 3 joguinhos que eu separei para vocês do nosso querido Campeonato Brasileiro. Sei que tem Fluminense, mas não vou colocar Fluminense porque ele tem jogo de Libertadores. Tem o Inter, pelo mesmo motivo que eu não vou trazer para vocês. E tem o Palmeiras também, que eu não vou trazer para vocês, tá? Trouxe aqui somente times que não tem nenhum confronto. E os que tem confronto são para vocês ficarem de olho aí. Flamengo contra Bahia. Flamengo sem Jorge Sampaoli. Se eu não me engano, o Tite ainda não fechou 100%, né? Não foi anunciado. Temos o Flamengo com 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. E temos o Bahia brigando para não cair, com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. 2 times em má fase, Flamengo mais de elenco, porém em má fase, Bahia desesperado. Cenário ótimo para a gente pegar esse mais de 1,5 aqui a 1,25. Profeta, acha que o Flamengo vence? Acho. Vamos ver, né? Normalmente o Flamengo mostra resultado quando está sem técnico. Eu não sei, tá? Como vai ser o elenco, não sei como vai ser a escalação. Então eu prefiro não arriscar e ficar no mais de 1,5, que é um prognóstico mais interessante, com essa odd aqui de 1,25 para esse jogo que é às 4 da tarde, beleza? Fortaleza contra Grêmio. Temos o Fortaleza que vai ter um jogo de volta pela Sul-Americana. E por isso eu trouxe esse jogo, porque o Grêmio está focado somente no Brasileirão. Então essa chance dupla fora aqui para o Grêmio a 1,45 é uma boa. Fortaleza deve ir com time misto. Grêmio deve ir com time completo. Então essa X2, que é empate ou fora, é uma boa oportunidade. Beleza? Não vou olhar os últimos 5 jogos, porque, como eu falei, o Fortaleza deve ir com time misto. E o Grêmio tá querendo beliscar um G4 aí. Chance dupla fora a favor do Grêmio. E clássico São Paulo contra Corinthians. Corinthians também deve ir com time misto e sem treinador, né? A diretoria demitiu o Luxemburgo, se eu não estou enganado. Quem deve assumir o comando é Mano Menezes, tá? Aqui é São Paulo, empate anula. Até mesmo a vitória de São Paulo é uma boa. São Paulo que no último jogo venceu o Curitiba com um time misto e deve voltar com o time titular contra o Corinthians. Corinthians que deve ir com o time misto porque tá focado na Sul-Americana, tá? Então, temos bons prognósticos a favor de São Paulo aqui. Mercado de escanteios também é uma boa. Race 3 escanteios para o São Paulo também é uma boa. São Paulo por si só já é um time interessante para escanteios. O Corinthians não é um time bom para escanteios, tá? Eu já tentei trabalhar a favor dos escanteios para o Corinthians, mas não dá. É um time que não tem muitas jogadas ofensivas pelas laterais. E o mercado de escanteios aqui, São Paulo para marcar 3 escanteios primeiro, 1,38 é uma boa. Como é isso, Profeta? São Paulo tem que fazer 3 escanteios primeiro do que o Corinthians. Ah, e se São Paulo não fizer 3 escanteios e o Corinthians também não? Red, tá? Tem que ter 3 escanteios para o São Paulo primeiro que o Corinthians a 1,38. Chegamos até aqui.
Vamos para o nosso bilhete pronto do canal, mas antes, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Se puder deixar o like e se inscrever, fico muito agradecido. E vamos para o bilhete pronto do canal do nosso sabadão. Newcastle para vencer, Manchester United, o empate e mais de um gol e meio entre Man 05 e Bayer Leverkusen, dando uma odd de 1,84 para você quase duplicar o seu investimento. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia e audiência. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.